Bom dia, caros alunos do Colégio Estadual Paulo Sarazate. Estamos aqui para mais uma aula do primeiro ano. Nessa aula de hoje, nós iremos abordar vários temas relacionados à atividade diagnóstica que foi repassada e aplicada para vocês. Espero que vocês possam aproveitar o máximo possível das nossas aulas e possam compreender. Um dos temas a ser trabalhado na nossa aula é transformação da matéria. O que seria transformação da matéria? Ou seja, eu vou modificar, eu vou alterar. Aqui diz o seguinte: pode ou não ser modificado. O que é modificar? Alterar a composição química dela. As modificações que acontecem na matéria ocorrem por meio de fenômenos. E que fenômenos seriam esses? Nós estudamos dois tipos de fenômenos, que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. O que é um fenômeno físico? O fenômeno físico, pessoal, como podemos denominar e definir, é quando a substância que constitui a matéria não passa por transformações alguma. Nós temos como exemplo aqui o papel amassado. Se eu pegar um papel e amassar, eu não alterei nada na composição química dele, da matéria dele. Ele não vai deixar de ser papel só porque ele foi amassado, tá certo? Então, nos fenômenos físicos, sempre ocorre de maneira que não ocorre transformação alguma na matéria. Já o fenômeno químico é o inverso. Como assim? A composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias vão se alterar, dando origem a compostos diferentes. Aí eu peguei aquele mesmo papel que eu amassei, o que foi que eu fiz? Queimei. Quando eu queimo o papel, ele vai deixar de ser papel? Sim, porque ele virou cinza. Então, essa é a diferença. No fenômeno físico, ele não vai deixar de ser papel. Ou seja, a matéria não vai ser modificada. Já no fenômeno químico é o inverso. A matéria ela vai ser totalmente modificada. E aqui, pessoal, nós temos os estados físicos da matéria. A gente não pode falar de transformação da matéria sem conhecermos as mudanças que ocorrem nos estados físicos da matéria. A matéria que eu peguei aqui foi a água, que é uma das que mais utilizamos no nosso dia a dia. O exemplo aqui. A água ela pode ser encontrada tanto no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Esses são os três estados que nós encontramos a água: sólido, líquido e gasoso. Aqui eu fiz alguns desenhos básicos para exemplificar. Aqui eu coloquei como se fosse pedrinhas de gelo, certo? Para dizer que a água que encontra-se no estado sólido. Aqui eu coloquei um copo com água, dizendo que a água que está no estado líquido. E aqui eu coloquei uma nuvem, ou seja, dizendo que essa nuvem está cheia de gases, ok? Então, nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Quando acontece o aumento da temperatura, quando aquece, ou seja, quando a temperatura aumenta e a pressão diminui, vai ocorrer determinadas mudanças. Por exemplo, eu estou no estado sólido e passo para o estado líquido. Ocorreu a primeira mudança de estado físico da matéria, que foi a fusão, do sólido para o líquido, fusão. Quando eu estou no líquido, que essa temperatura continua aumentando e a pressão diminuindo, eu vou passar do líquido para o gasoso. Aqui ocorreu outra mudança, que eu vou chamar de vaporização. Só que essa temperatura ela começou a cair, foi caindo. Começou a resfriar e a pressão começou a aumentar. Então eu estava no estado gasoso e voltei para o líquido.
houve um processo chamado de condensação, uma mudança chamada de condensação. E resfriou mais e a temperatura e a pressão aumentou mais. O que foi que aconteceu? Eu estava no estado líquido, quando eu passei para o estado sólido, com essa temperatura diminuindo e a pressão aumentando, e ocorreu outra mudança, chamada de solidificação. Quando acaba a solidificação, a mudança do estado sólido para o gasoso nós chamamos de sublimação. Já a passagem do estado gasoso para o sólido nós chamamos de ressublimação, com a temperatura diminuindo, ok? Agora nós iremos para a nossa tarefa. Pessoal, como eu falei para vocês, nós iremos trabalhar duas questões referentes à atividade diagnóstica. A primeira questão, ela vai falar sobre a mudança dos estados físicos da matéria. O item 1 diz assim: uma pedra de naftalina deixada no armário. Eu pego a pedra de naftalina lá no estado sólido e ela começa a sumir. Ela vai para um processo de quê? Sublimação, fusão ou evaporação. 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. A água estava líquida lá e passou a ser congelada. Solidificação, sublimação. A 3. Uma vasilha de água deixada no fogo. Eu deixei lá essa água no fogo, ela estava no estado líquido e foi para o estado gasoso. O que foi que aconteceu? Uma evaporação ou uma fusão? E o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O que foi que aconteceu? Então, assim, gente, primeira coisa, a pedra de naftalina estava lá no armário e ela começou a sumir. Então, aí aconteceu um processo chamado de sublimação, ok? A vasilha de água foi para o freezer. A água estava no estado líquido e foi para o sólido. Então, aí aconteceu uma solidificação. Uma vasilha de água deixada no fogo, aconteceu a evaporação, porque a água começou a ferver e evaporou. Estava no estado líquido e foi para o gasoso. E a quarta e última, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Ou seja, o chumbo foi aquecido, ele estava no estado sólido e foi para o estado líquido, aconteceu aí uma fusão. Então, o item correto é o item A. A nossa próxima questão, ela fala sobre os processos físicos e químicos, que é a transformação da nossa matéria. Então, vocês têm que lembrar que físico é quando a matéria ela não altera a sua composição química. Já o processo químico, ele muda totalmente, ok? Então, vamos aqui. Nós vamos colocar F quando for físico e vamos colocar Q quando for químico, tá bom? Então, vamos aqui. A água fervendo para fazer o café é um processo físico ou químico? A água vai deixar de ser água? Não, Aparecida. Então, é um processo físico, ou Fzinho. A combustão da gasolina no motor do carro. Ou seja, a gasolina ela vai voltar a ser gasolina novamente? Não. Então, aí vai ser um processo químico. Opa, aqui ó, o primeiro é físico, o segundo é químico. O terceiro, funcionamento do motor elétrico de um liquidificador. Vai deixar de ser liquidificador? Não. Então, é um processo físico. Gordura sendo removida com detergente. Opa! Se ela está sendo removida, ela vai mudar na composição dela, não é isso? Então, é um processo químico. Resfriamento de alimentos na geladeira. Opa, o alimento vai deixar de ser alimento? Não. Então, é um processo físico. Então, nós temos físico, químico, químico e físico. Então, o item correto é o item B de bola. Ok?